Voltamos ao Horizonte Debate e no programa de hoje, um especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Professor Teodoro, o que é a reforma do ensino médio? No dia 18 de outubro, a Avenida Consolação com a Avenida Paulista, muita violência, os jovens parando essas duas grandes avenidas da cidade de São Paulo, violência mesmo para a contenção desses jovens, escolas sendo tomadas no Paraná. O Paraná foi o estado que, ocupação de escolas. O que é essa reforma que o governo Temer tem colocado? O Estadual Central aqui em Belo Horizonte. Sim, também. O grande problema da reforma, ela tem um problema de origem, que é o que revela todas essas manifestações. É a sua verticalização, ela é uma reforma que vem de cima para baixo. Independente do conteúdo, você tem um vício naquilo que é origem. Mudar a educação básica, mudar a educação no Brasil, requer muito debate, requer ouvir professores, ouvir os jovens, e esses sujeitos eles não foram ouvidos dentro dessa proposta de medida provisória. Em que pese ela ter problemas ou mostrar avanços, você tem um silenciamento daquilo que foi construído até hoje por jovens e professores no ensino médio, que não está sendo levado em consideração nessa reforma. E essa reforma, já que é o nosso tema, ela vai se refletir nos próximos anos no Enem. Nesse ano, nem no próximo, no nós não teremos. No primeiro bloco, você havia colocado que esse Enem, desse formato que conhecemos, que será o mesmo para o menino que está tentando engenharia nuclear, quanto para a menina que está tentando enfermagem, né? A reforma do ensino médio, ela vem modular que português, inglês e matemática serão as matérias obrigatórias e esse jovem vai ter um currículo optativo para poder seguir. Por áreas, né? Ele vai ter a área para optar, né? Aquilo que seria no final do trajeto do ensino médio, quando vai para a universidade, ele já tem uma decisão a ser tomada logo no início, meio do ensino médio. Então, o que se avizinha, né? A medida provisória não foi aprovada, mas eu até acredito que ela será aprovada, é uma grande mudança no ensino médio com essa mudança no próprio Enem. Isso não será ano que vem nem no próximo. Eu acho que só quando encerrar o ciclo dessa primeira turma que vai fazer o ensino médio nesse modelo. Eu ainda acho que a discussão da legitimidade desse governo ainda fomenta mais ainda essa complicação. Professor Márcio, o que significa nas primeiras horas de quando se decidiu, por medida provisória, dizer que educação física e sociologia não faria mais parte disso? Como é que você se sentiu? Bom, primeiro que anunciaram na própria escola que eu trabalho que eu já não teria emprego, eu já morri de rir, né? Eu acho que, pelo que eu entendi sobre a medida provisória, não é necessariamente o fim da disciplina, né? Ela fica modulada. Pelo que eu observo dos alunos, a grande maioria prefere humanas que exatas, então vai ter uma demanda muito grande por humanas ainda, elas vão continuar, mas eu concordo muito com o que o professor falou, mas eu faço uma ressalva. Eu acho que o governo ele deu um tiro para um lado e acertou o outro. Do que sentido? Que eu acho que está sendo muito saudável essa discussão toda que está acontecendo, porque o ensino médio estava tudo muito parado, todo mundo aceitando o modelo de aulas e eu, desde que aconteceu essa medida provisória que ela foi colocada, todos os alunos vêm conversar comigo sobre isso. Todos os pais, na escola, todos os professores conversam se isso é correto, se não é correto. Então, eu acho que o governo tentou fazer uma coisa verticalizada, falando, vai ser assim, e a própria sociedade está mostrando não vai ser assim, a gente quer ser ouvido. Então, mesmo que passe, eu acho que ele vai ter um problema para implementar isso, não vai ser tão fácil assim não. Doutor, qual seria o caminho para... Porque quando se escolhe medida provisória, é um método de discussão social complexo, porque você trava a pauta do Senado e da Câmara dos Deputados, você obriga que aquilo seja votado e não seja discutido pela sociedade. A gente está vendo, por exemplo, a unificação do currículo brasileiro, como que isso tem se estendido para uma discussão até mesmo polêmica, que entra escola sem partido no contexto, aquela questão toda. O que fazer? No Brasil, existem políticas públicas já voltadas para a educação básica, para mudanças curriculares. Nós temos diretrizes curriculares para o ensino médio de 2012. São diretrizes recentes
que estavam sendo debatidas. Uma questão que a medida provisória trabalha, que é um grande equívoco, é dizer que o ensino médio tem 11, 12, 13 disciplinas obrigatórias. A LDB ela não estabelece nem o formato disciplinar para o ensino médio. Essa é uma opção que as redes fizeram. Eu concordo com o Márcio quando ele fala que há um aspecto positivo que é trazer para o debate o ensino médio. Esse é o aspecto positivo. Mas discutir as próprias diretrizes que estão em vigor, discutir com os professores, com os especialistas em educação, com os jovens, esse seria o caminho. Eu acho que o ensino médio ele deve ser modificado, ele deve ter um diálogo mais estreito. E o que está sendo proposto é o não diálogo. Agora, Cristiano, no fundo, o que essa discussão que 2 técnicos em educação estão fazendo é promover no jovem mais interesse pela escolaridade, né? Porque o ensino médio como está, ele é muito pouco interessante. O menino de 15 anos ele está muito mais preocupado com outras coisas muito melhores e muito mais interessantes do que a escola. E ele não está sendo cooptado pela escola. Quem te procura? É o jovem ou é o pai? Já foi o pai. Hoje é o jovem. Por incrível que pareça, com tudo isso que vem acontecendo, os jovens, como o professor Márcio falou, como o professor Teodoro tem colocado, eles têm buscado. Os interessados estão interessados. Os desinteressados, como você falou, não estão interessados. Os pais, vamos imaginar que o Enem, o ensino médio, é o final de uma linha de evolução, né? O pai vai até ali, dali para frente é com o jovem que pague sua faculdade, que caminhe com suas coisas ou que passe numa universidade pública. Até ali, o pai veio com responsabilidade, mas muitas vezes com culpa. Então, os pais que normalmente procuram são pais que trabalham pensando em culpa. A terceirização muitas vezes, dessa responsabilidade de jogar toda a educação na mão dos professores, na mão das escolas, fez com que um número muito grande de pais procurasse coaching, procurasse desenvolvimento, procurasse técnicas para que o jovem pudesse sair disso. Mas eu acho que falta uma questão a ser discutida, que é a questão humana. O ser humano tem limite, a mente humana tem um limite. Isso não está sendo debatido. A gente precisa entender que os jovens têm um excesso de informação tão grande. Eu sempre conto uma história que a minha mãe, quando estava em Vespasiano e vinha para Belo Horizonte, no Colégio Monte Calvário, ela vinha lendo um livrinho com a lanterna dela no ônibus. E que hoje, a pessoa que sai de Vespasiano e vem para Belo Horizonte, se ela vier com a cabeça para fora do ônibus ou do carro, o que quer que seja, ela lê um livro de Vespasiano até o centro de Belo Horizonte, só olhando placa, só olhando imagens, só olhando informação. Então, a gente tem uma quantidade de dados e pouca quantidade de conhecimento. Então, o ser humano precisa trabalhar para ter conhecimento e não informação e dados. O que fazer, então, para que a educação, que é esse projeto lá de Platão, lá atrás, faça com que esses jovens sejam pessoas melhores para um país tão carente deles? Eu acho que a preocupação com a educação ela passa pelas condições que as escolas devem desenvolver para que a educação seja boa. Hoje no Brasil, nas escolas públicas ou até mesmo em escolas privadas, nós temos condições ruins para o desenvolvimento da educação. Os professores desvalorizados, pouca procura pela docência na educação básica, e isso influencia decisivamente essa educação que nós temos. Não adianta ter base nacional comum ou reforma curricular do ensino médio se nós realmente não nos debruçarmos sobre aquilo que é a essência da educação. A educação é confiada à docência, ao professor. É nesse sujeito que a sociedade brasileira deposita sua confiança para a formação das nossas crianças e nossos jovens. Mas, em contrapartida, essa responsabilidade ela não vem acompanhada de condições. Então, discutir tudo isso, esse processo educativo, que é um processo fundamental para nosso desenvolvimento, para a construção da sociedade melhor do que a que nós temos hoje, é pensar nesses profissionais. Creio que currículo, a gestão, todas essas questões são importantes, mas o professor é decisivo. E o debate com o jovem, ele faz parte desse processo dialógico. Esse jovem hoje, ele quer falar, ele quer participar, ele tem interesses, ele tem interesses vários, que a escola muitas vezes fica surda, elas ficam surdas aos interesses dos jovens. Então, é necessário ouvir também esses jovens. E, professor, tem uma outra coisa que eu acho interessante, que é, a gente está falando que o jovem tem que se fazer ouvir, mas nós também temos que melhorar a nossa qualidade de comunicação ao sabermos ouvir. Porque
eu vejo em muitos momentos que essas mídias todas acontecendo, esse WhatsApp e todas as outras coisas que não estão sendo tão levadas em consideração, mas que são distratores da concentração desse jovem, mas pior que isso, eles não estabelecem uma linha de comunicação que a gente poderia utilizar com esses jovens. Eu penso exatamente a mesma coisa. Mas a gente pode confiar no seu aluno, Márcio? Para que ele construa essa sociedade? Sim, eu acredito muito que essa geração que vem agora, eles têm um comportamento muito diferente em relação ao que eles imaginam para o mundo. Eles não... eu acho que muito dessas discussões ideológicas que aconteciam nos anos 80, nos anos 90, elas ficaram muito para o passado e como eles são integrados ao globo de uma maneira geral, eles pensam muito em questões que no passado não se pensava, coisas sobre o meio ambiente, sobre a sociedade como um todo. Então, se no passado a gente não se horrorizava muito com a desigualdade social, eles já olham isso com outro olhar. Então, por isso que eles questionam tanto a educação. Provavelmente, todos nós que estamos aqui, seria impossível você pegar uma prova e questionar a correção do professor. Isso para eles é uma coisa comum. Márcio, Teodoro, Cristiano, obrigado demais do aceite ao convite para discutirmos um tema tão importante. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia, boa sorte na prova. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!